Irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos nós, amém? Vamos, nesse momento, haverá divisão de classes? Sim? Então os adolescentes podem acompanhar a nossa irmã Núbia, e irmã Juscelene também, irmã Jus? Sim, então as crianças também podem acompanhar. Irmãos, depois da escola nós teremos a homenagem, então nós já vamos começar a classe e também depois teremos momento de ação de graça também, à noite, pelos nossos aniversariantes da semana e demais avisos, ok? Irmãos, vamos prosseguir nossos estudos doutrinários aqui na nossa classe dos adultos. Nós estamos trabalhando o tema da igreja, inclusive nas quintas-feiras também. Então, quem desejar acompanhar esse estudo da Igreja de Cristo, nas quintas-feiras, às 18h30, nós estamos aqui presencialmente também transmitindo nossos estudos aí sobre a igreja. E eu gostaria de fazer um convite para aqueles que queiram conhecer mais do tema da igreja em células. E nós temos trabalhado aqui a eclesiologia reformada, a doutrina da igreja segundo a fé reformada. Para nós, fé bíblica, né? Mesma coisa. E aí nós vamos, a partir de quinta-feira agora, é o nosso projeto aí, o meu projeto, da gente trabalhar, será que há conexão, há compatibilidade desse modelo que está fazendo tanto sucesso aí, da igreja em células, com a eclesiologia reformada? Será que isso é compatível? Ou não? Ou não é? Né? Isso fere a nossa eclesiologia ou não? Então, nós estarei caminhando nas quintas-feiras, num formato de mesa redonda. Eu vou convidar nossos irmãos Diácono Emerson e nosso irmão Isaac, para estar comigo. A gente vai ter um material, que nós vamos caminhar aos poucos, estudando esse material, e então, analisando isso e tentando trazer para a nossa realidade e poder esclarecer, porque é um sistema que está aí, que atrai muita gente, e são métodos, né, que são usados, e que para nós é importante averiguar se isso é assim mesmo, se é bíblico, se é possível uma igreja presbiteriana, uma igreja reformada, adotar ou não esse tipo de maneira, né, de organizar o trabalho da igreja. Então, nós vamos continuar no capítulo 25 da Confissão de Fé, que é o capítulo que trata da igreja. Vamos orar então, mais uma vez. Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, no Teu dia do Senhor, dia que o nosso Senhor ressuscitou, Sua obra foi consumada na cruz e o Senhor venceu a morte, e o Senhor reina neste exato momento. O Senhor reina sobre tudo e todos, o Teu reino é uma realidade já, e também, ó Pai, especialmente a Tua igreja é o Teu reino. Estamos aqui como súditos, como servos, tão somente atendendo à ordenança do Senhor de estarmos congregados no Teu santo dia. Ó Deus, Te agradecemos por essa graça, ó Pai, de fazermos parte do Teu povo e de poder estarmos na Tua presença, aprendendo, conhecendo mais da Tua doutrina, e pedimos direção para esse estudo, pedimos que o Teu Espírito abençoe os nossos esforços. Não estamos aqui confiados em nossas capacidades ou apenas na capacidade humana, mas sabemos que é o Teu Espírito que convence, que ilumina, que instrui. Por isso pedimos, ó Pai, pela vida de todos nós aqui, cada irmão, aqueles que nos acompanham. Pedimos ao Senhor que fale aos corações, que esclareça e que dê direção à Tua igreja, ó Pai. Assim oramos, pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar lendo os versículos. Vou ler 2 versículos sobre a igreja visível, Mateus 10:32 e Atos 2:47.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, verso 32 e 33, e Atos 2, 47. Lembrando que a igreja visível, ela está fortemente associada à profissão de fé, aqueles que professam a fé, aqueles que se unem à igreja, são aqueles que se arrependem e creem e professam diante dos homens a sua fé. Então, em Mateus 10, 32 e 33, o Evangelho de segundo Mateus registra assim, a palavra de Deus: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu os confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. No meio evangélico, geralmente esse texto é associado ao apelo que é feito nas pregações evangelísticas, e aí, se é algo que une a pessoa à igreja ou não, não importa ali, porque geralmente essa profissão de fé não está nem sempre associada a um batismo e à entrada na igreja visível, mas no meio evangélico em geral, então, é o atender a um apelo. Então as pessoas muitas vezes entendem que ali pronto, atender o apelo é confessar, mas perceba que os reformadores, a igreja reformada, ela associa essa profissão de fé, está altamente conectada a fazer parte da igreja. Você professa a fé, você se arrepende, você crê, você é um crente, você professa a sua fé e você faz parte da igreja, você se une à igreja, porque aquele tipo de fé que nós vemos na Bíblia, até no livro de Atos, até na época do ministério de Cristo, que havia algumas pessoas que criam, mas tinham medo de se unir aos discípulos, tinham medo do que iam pensar. Esse tipo de fé aí, ele é uma fé questionável, né? Um tipo de fé que não é a fé que vemos nos fiéis, em toda a história da igreja. Então, há uma conexão entre igreja visível e profissão de fé. Por isso que nós, quando batizamos, ou é profissão de fé, ou é batismo e profissão de fé. Mas não é só, o batismo ele tem que estar associado à profissão de fé. Então o batismo não é só água, né, e a fórmula. A pessoa está ali professando diante dos homens. Então o batismo é um ato público. Quando você entra numa igreja, você está professando a sua fé diante do mundo. Você agora carrega o nome de cristão, você está associado a uma igreja, e não importa se as pessoas lá não viram, mais houve testemunhas ali, é como os ritos em geral. E agora quando você frequenta a igreja, você vai ser visto publicamente vindo à igreja, você está professando, você se associa à comunidade dos crentes, dos fiéis, e isso é uma profissão de fé constante, que nós estamos aqui porque cremos, ou pelo menos deveria ser, né? Então, nós estamos aqui porque cremos no Senhor e fomos unidos à igreja visível, e, com a graça de Deus também, à igreja invisível. Atos 2, 47. Atos 2, 47. Que a confissão de fé cita esses textos. Atos 2, 47. Diz assim, sobre a igreja: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então aí o acréscimo à igreja. Teve aquela conversão dos 3.000, aquele avivamento, muita gente ao mesmo tempo entrando na igreja, mas nem sempre vem de multidão, não. Deus vai acrescentando dia a dia. Tem essa obra também gradual. Então a gente não pode limitar apenas a multidões. Deus vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos à sua igreja visível. Então, irmãos, nós vamos estudar a questão da igreja visível. Eu vou ler o texto da confissão e vamos ir para os comentários aqui e tentar ver se tem alguma dúvida, perguntas e participações. Então, o texto da confissão, eu recomendo que você leia. É muito direto essa parte aqui, sobre a igreja visível. A ideia da confissão é ser bem resumido mesmo, bem direto, é bem tranquilo, é objetivo o texto.
Então o texto vai dizer lá, explicar a doutrina dessa maneira. A igreja visível, que também é católica universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei. Então a igreja visível é católica universal. Então você entende isso. Não é a igreja católica romana, nem a universal do reino de Deus. É que a igreja visível, o povo de Deus, a instituição igreja visível, as assembleias dos fiéis, as congregações dos santos, não estão mais num lugar só em Israel. Vai ter em toda a terra, em toda a superfície da terra hoje, vai ter igrejas, irão existir eleitos e pessoas que vão se unir à igreja visível. Então, quando lá no livro de Atos foi dito que eles receberiam poder, e então eles iriam pregar, em primeiro lugar, em Jerusalém, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, e até os confins da terra, isso é concomitante. Então eles estavam pregando em Jerusalém, em Samaria, e eles iriam para os confins da terra. Então hoje a igreja, ela, claro, existem lugares não alcançados ainda, existem povos não alcançados, línguas que não têm a Bíblia no seu idioma, lugares que carecem do envio de missionários, que vão traduzir a Bíblia, que vão pregar o Evangelho na língua daquele povo, mas, de certo modo, já é muito evidente, já depois de tanto tempo de cristianismo, de história da igreja, é evidente que não é o propósito de Deus que a igreja esteja concentrada num lugar apenas, e nós, então, estamos espalhados aí, o povo de Deus é uma igreja católica, ou universal. Então, a igreja não é de uma raça, de uma etnia, a igreja, ela está espalhada no mundo inteiro. E quem é essa igreja? Consta, a Confissão de Fé diz, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro confessar a verdadeira religião. Então, a fé reformada, nós não temos ojeriza a palavra religião. Então, a religião, existe pessoas religiosas que não são convertidas, existem, a religiosidade, mas quando a gente fala de religião, a gente está falando de cristianismo, da fé cristã. Então existe a falsa religião, existe a verdadeira religião, e a verdadeira religião, então, religião, religar com Deus. Que é religião? Religare, do latim. Religião é o homem está inimigo de Deus, o homem pecou, está afastado de Deus, e o propósito da religião é trazer de novo o homem à comunhão com Deus. E a única religião que faz isso é o verdadeiro cristianismo. E ele existe, ele é real. Então tem pessoas que têm a religião cristã verdadeira e tem pessoas que não estão no cristianismo ou na religião verdadeira. Então o problema não é religião. O problema é a religiosidade, tradições humanas. O problema é tudo isso aí. Não é você ser religioso ou ter uma religião em si, se isso é uma religião verdadeira. Então você pode ser uma pessoa piedosa, uma pessoa que teme a Deus, que anda com Deus, que serve a Deus segundo a religião bíblica, verdadeira. Nós não temos ojeriza, isso é até contraproducente, né? Nós temos inimigos porque o que a gente faz aqui a nossa atividade aqui, ela é espiritual, ela é religiosa. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Apesar de ser uma classe, a igreja, o que nós fazemos na igreja tem um propósito espiritual, para que as pessoas que entrem na igreja, os que já são crentes, sejam alimentados espiritualmente, adorem a Deus, e os que não são crentes percebam que existe uma fé verdadeira, que existe um caminho certo e um caminho errado, que existe um caminho correto para Deus, que é Cristo, que ela se sinta incomodada a buscar a Deus da maneira correta, bíblica. Então, nós não somos inimigos, nós devemos ser contrários à falsa religião, não a ideia, porque eu estou falando isso aqui, mas porque o pessoal usa há um chavão aí, no meio evangélico, né, que nós não temos religião e tal. Eu sei que é a questão conceitual, qual é o seu conceito? Então, veja que a Confissão de Fé usa a palavra religião. Então, eu vejo nos reformadores, em Calvino, na Confissão de Fé, que não há um problema em si com a palavra religião, o problema é o conceito ou o que a pessoa está pensando sobre isso. Então, a igreja é aqueles que professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos.
Aí a questão pactual. Então, no conceito que vamos ver aqui nos comentários, no conceito confessional, os filhos fazem parte da igreja. Os filhos, por causa da aliança, são incluídos na igreja. Aí agora a confissão vai falar alguns conceitos de igreja visível. É o reino do Senhor Jesus. Igreja, o que é a igreja? Aqui você pode saber o que é a igreja, mesmo a igreja visível. Não apenas a invisível. A igreja visível não é mera empresa com CNPJ. A verdadeira igreja de Cristo, na sua manifestação visível, ela é o reino do Senhor Jesus. A casa e a família de Deus. Então temos aí reino do Senhor Jesus, casa, outro conceito, igreja é casa de Deus, e igreja é família de Deus. Então a confissão de fé nos dá 3 pontos aí, 3 conceitos do que é a igreja: reino, casa e família. E por fim, ela diz, a confissão de fé, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Que nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Ela não está dizendo que não há salvação fora da pessoa que não está na igreja visível. Não há possibilidade ordinária. O comum é que a pessoa seja membro da igreja. Mas tem o ladrão da cruz, aqueles exemplos que nós vimos na aula passada, pessoas que se convertem num país muçulmano que não tem igreja, e se ele foi convertido pelo Espírito, pela palavra, ele não vai ter a oportunidade de estar numa igreja visível, mas ele está na invisível, então ele vai ser salvo. Mas o comum é a pessoa que é salva se unir à igreja. E nós vamos ver que isso é importante, porque para o catolicismo, só é salvo se estiver na igreja, não tem outra opção. Não tem salvação extraordinária fora, né? Tem que estar vinculado à igreja romana para ser salvo. Nós não pregamos isso aqui na nossa igreja. Nós entendemos que Deus tem as suas igrejas fiéis e que Deus é soberano e que a salvação pertence ao Senhor e que de modo ordinário Ele salva pessoas que às vezes estão fora da igreja fiel, da igreja verdadeira, e nós não entendemos por que os motivos, mas Deus sabe, e isso acontece, e temos exemplos bíblicos na história da igreja. Então, outro aspecto que a igreja pode ser contemplada é como entidade visível. Então a igreja, o reino de Deus, nós vamos ver aqui um pouco sobre o reino, ele é invisível, mas a igreja é visível. A gente está fazendo essa obra aí, e a gente sabe que a nossa cidade é uma cidade grande, muitas pessoas não conhecem, não sabem que temos uma igreja aqui. Muita gente é uma cidade desse tamanho. Eu já falei com pessoas, eu disse assim: eu sou pastor da igreja presbiteriana. E onde é a igreja presbiteriana? Eu disse: é lá na Quintino Bocaiúva. Aí a pessoa disse assim: não, mas eu não ando para aquele lado ali da cidade. Ou seja, como a nossa cidade é grande, tem pessoas que nem passam aqui. Ou elas passam e talvez não percebam que aqui é uma igreja de Cristo. Mas está lá, temos aqui fisicamente, estamos lá, né? Antigamente tinha agenda, aquela catálogo, né? Telefônico grossão assim. Hoje nós temos aí um meio digital que as pessoas procuram e fazem buscas, e aí nós estamos, é uma associação pública, nós estamos aqui publicamente, mas pessoas podem não estar contemplando que há uma igreja aqui, mas a igreja está aqui como entidade visível. Aí tem esse aspecto, né? A gente está fazendo essa obra aí, pode ser que fique mais evidente para quem passe na frente da igreja, a questão da divulgação, do boca a boca, do discipulado, do evangelismo pessoal. Cada um de nós ali, como eu disse, a pessoa pergunta, você fala, né? Os trabalhos também oficiais de divulgação, de evangelização. Mas independente de qualquer coisa, nós estamos aqui como entidade visível. E não apenas aqui em Alagoinhas, a igreja do Senhor e outras igrejas fiéis, e outra coisa mais, né? Espero em Deus e acredito que nós não somos a única igreja fiel aqui na cidade.
Então, as igrejas do Senhor estão visíveis. Todo domingo, os crentes estão nas suas igrejas. Eventualmente, a pessoa vê você passando. As pessoas veem, olham, passam na frente. Né? Às vezes tem mais dificuldade, mas está aí. E não é só a nossa. Então, fazemos coro com outras igrejas do Senhor. Então, em toda a terra há um povo que adora, que serve a Deus, que tem o dia do Senhor, que cultua a Deus e que faz isso como associação visível. Então, a igreja, ela é essa manifestação visível do reino que é invisível. E essa igreja não é apenas local, mas católica ou universal. Então, nós somos visíveis não apenas aqui, mas na região, em toda a terra. Há cristãos, há pessoas adorando a Deus, servindo a Deus em toda parte. Então, a igreja é a reunião daqueles que professam a fé e dos seus filhos. E essa questão dos filhos, irmãos, aí no meio evangélico não é tão claro, alguns não concordam com isso. Então, há no meio cristão aí, no meio evangélico, diferenças com relação a isso. Mas eu vou pedir para você abrir Ezequiel 16, 20 a 21. Profeta Ezequiel 16, 20 a 21. A ideia da confissão e por que nós cremos que os filhos fazem parte da igreja, os filhos são do Senhor. Os filhos são do nosso Senhor. No Antigo Testamento era assim e nós cremos que continua no Novo. Eu vou citar um texto do Antigo Testamento, mas esse princípio para nós ele continua. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos pertencem ao Senhor. Ezequiel 16, 20 a 21, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: tomastes dos teus vestidos, é esse texto mesmo? Não, perdão, deixa eu ver aqui. Não sei se eu citei, deixa eu voltar aqui para ver na confissão. Não sei se está certa a citação aqui. Perdão, Ezequiel 16, 20 a 21, correto. Demais tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraste, e os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos, e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Deus está falando daquela idolatria, daquele ritual terrível da idolatria pagã, que era sacrificar os seus filhos aos ídolos. E aí Deus está dizendo, tomaste teus filhos, então os seus filhos são seus filhos. E aí, nós não, né, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, mas ele diz daquele povo que fez isso: mataste a meus filhos. Então os seus filhos são do Senhor. Você é mordomo, você é dado a graça de poder supervisionar aquela criança, orientá-la, seu pai, a mãe, mas essa criança ela é do Senhor. Então, por causa da aliança, por causa da questão pactual, nós entendemos que os filhos são do Senhor. Eles estão vinculados à igreja visível. Os eleitos aí pertencem a Deus no tempo devido. Nós devemos orar, ter esperança, fazer o que cabe a nós, para que no tempo devido eles sejam regenerados e salvos. Eles vão crer, eles são do Senhor, eles são santificados externamente pela sua presença na igreja, por ouvir a pregação, por participar dos meios de graça, e com a bênção do Espírito eles serão transformados internamente também. Então os filhos são herança do Senhor, então faz parte da igreja, são da igreja visível. Então muita gente que critica, nos critica como reformados, que batizamos os filhos, porque tratamos os nossos filhos já como crentes, ensinando. O pessoal muita gente usa isso como barreira com relação a nós, né? Diz que a gente é católico manso, né? Porque tem o batismo infantil.
e tudo mais. Então, é porque não entendem o princípio, as pessoas não querem entender, ouvir. Isso é uma cosmovisão, né? Como nós estávamos falando ontem. Então, nós aplicamos essa questão da aliança ao Novo Testamento, certo? Então, a igreja hoje não é mais apenas, não é mais, na verdade, a nação de Israel, não está restrita à nação de Israel. Em Colossenses 1:27, veja o mistério. O pessoal gosta de falar de mistério, né? E o pessoal que crê em novas revelações, mas vamos ver um mistério. Vou lhe revelar um mistério. Vamos revelar um mistério aqui para você hoje. Vamos abrir aí em Colossenses 1:27. O mistério é grande, o mistério do Senhor, que você vai desvendar esse mistério maravilhoso para a sua vida hoje, que você não precisa virar judeu para ir para o céu. Glória a Deus. Amém. Então você não vai precisar ser circuncidado, homem, né? Fazer operação e tal, não vai precisar viajar para Jerusalém 1 vez, 3 vezes por ano, vai economizar dinheiro, né? Para comprar a Bíblia reformada, né? E outras coisas. Então, glória a Deus por isso. Então, Filipenses 1:27, vamos ver o mistério. Perdão, Colossenses 1:27, diz assim a palavra de Deus: nos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Qual é o mistério? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse mistério entre quem? Os gentios. Qual é o mistério? Se Cristo estiver em você, você vai para o céu. Esperança da glória. Não precisa você circuncidar, virar judeu, se penitenciar, pagar votos, fazer campanhas, mirar. Não, se Cristo está em você, o grande mistério que você, gentil, que não nasceu judeu, Cristo estando em você, a esperança da glória. Você está indo para o céu, você tem esperança, você que é gentil. Então esse é o mistério, irmãos. Que para o judeu isso é absurdo. Eles eram detentores das alianças do Antigo Testamento, eles entenderam o reino de Deus de uma maneira ali em si mesmada, que o reino era eles, e tinha que ser judeu para ir para o céu, os judaizantes, quer ir para o céu, creu em Jesus, mas não é suficiente, tem que virar judeu. Então o grande mistério é esse, que estava oculto na antiga aliança. Na antiga aliança, para você ir para o céu, tinha que virar judeu. Se você nascesse no Antigo Testamento, você, para servir o Deus verdadeiro, você tinha que virar judeu, ir para Jerusalém, ok? Então, o Evangelho rompeu fronteiras. O Evangelho rompeu fronteiras. Você, como gentio, brasileiro, alagoinense, né? É claro que o Evangelho muda a cultura. Você vai ser transformado à imagem de Cristo, sendo unido a Cristo. O que é errado na cultura vai ser transformado, mas como brasileiro, cristão, você está indo na direção certa. O mistério é esse, você vai ser salvo pela graça. Não precisa você sair de Alagoinhas. Se Deus quiser lhe tirar, beleza. Mas não precisa. Aqui mesmo, pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho, você está, né, no caminho certo. Se você está em Cristo, né, você está indo em direção ao estado eterno com Deus. Então, o pessoal que gosta de geografia e quer ir para Jerusalém, coisas desse tipo, isso aí, irmãos, nós temos que ter cuidado com essas coisas, não criar misticismos com relação a isso, porque a igreja está em toda parte, em todo o globo. Nós somos a igreja do Senhor, aqui nesse lugar, aqui em Alagoinhas, certo? Irmãos, aqui nesse momento, e estamos seguindo aqui o material de Spru, ele vai comentar sobre esses 3 pontos que a confissão de fé cita. Então a igreja, ela é casa de Deus, reino de Deus e família de Deus, certo? Antes, na sessão da igreja invisível, ele falou que a igreja é noiva, esposa de Cristo. Essas são metáforas para você entender a igreja. Então, a metáfora que nós vamos falar agora é que a igreja é reino de Deus.
Essa questão do reino é uma questão teológica, né? É bíblico também, mas é teológico. A igreja evangélica tem sofrido aí, ao nosso ver, com o ensino dispensacionalista, que há uma Bíblia de estudo chamada de Scofield, que foi muito popular, essa Bíblia de estudo, que ela prega o dispensacionalismo. E esse dispensacionalismo ele foi desenvolvido também no Seminário Teológico de Dallas, Instituto Bíblico Moody, em outros lugares. E eles entendem que Deus tratou com a humanidade em 7 dispensações diferentes. Então Deus lidou com o homem, julgou o homem de maneira diferentes em cada dispensação dessas. Mas a grande questão, e também o dispensacionalista, ele tem uma visão escatológica. Eles pregam escatologia da volta de Jesus, que tem aquela questão do milênio, do pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, aquelas coisas todas sobre a volta de Jesus. Mas a grande questão aqui, e que Sproul cita, é a questão do conceito de reino. Para o dispensacionalista, o reino não veio ainda. O reino virá no futuro. Para nós, irmãos, o reino já veio. Há várias referências bíblicas. Jesus pregou no começo do seu ministério: arrependa-se, porque o reino está próximo. Então, o reino de Deus, ele veio, não invisível à aparência, a princípio, mas ele veio. A igreja é essa manifestação visível desse reino na terra, mas Deus reina não só na igreja, Deus reina sobre tudo. Então esse reino já está presente. Cristo ascendeu ao céu, ele está à destra de Deus e ele reina. Jesus ensinou isso. Jesus ensinou isso. Ele disse que se ele expulsa demônios, né, pelo dedo de Deus, então o reino de Deus já veio. Aquelas manifestações de exorcismo que Jesus fez no seu ministério, os apóstolos, eram evidências da chegada do reino de Deus com poder. Os discípulos lá no livro de Atos perguntaram: Senhor, quando é que... lembra lá no livro de Atos, lá no primeiro capítulo, quando é que vais restaurar o reino? Os discípulos que eram judeus, talvez tinham ideias equivocadas: quando é que o Senhor vai restaurar o reino? Jesus dá uma cortada neles, né? Não vos compete saber os tempos ou épocas, mas recebereis poder. É mais ou menos isso, mas assim, já veio. Não vos compete, mas recebereis poder. O reino já está presente, mas ele não está consumado. É o já e o ainda não. Na escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Então o reino já está presente, mas a sua consumação ainda não. Então, nesse tempo de hoje, a igreja é testemunha. A igreja é a manifestação visível desse reino invisível. Cristo está no céu, ele é rei, e nós somos seus súditos. As pessoas ao redor, elas vão olhar, elas vão enxergar o quê? Cristo, a gente prega assim: Cristo é rei. Um rei tem que ter o quê? Súditos, né? Cadê os súditos? Se Cristo é rei, cadê os seus súditos? Então elas vão olhar para a igreja, e o que é que nós estamos dizendo? Nós somos os súditos. Aí vem a pergunta: quando as pessoas olham para a igreja, elas veem súditos de Cristo? Será que essa mensagem, é esse o testemunho que nós damos? Então nós somos testemunhas. Testemunha tem a ver com falar, evangelizar. Diante de um tribunal, a testemunha declara. E isso também, claro, é visto, é visível também. Então, as pessoas quando olham, né, nós cantamos aqui: crer e observar. Tudo que o Senhor ordenar, né? Tudo que ordenar. O cristão obedece ao que Cristo mandar. Então nós estamos aqui aprendendo da palavra de Deus, a lei de Deus, as doutrinas, o que é a igreja, as verdades de Deus, a salvação, como é que ela é pela graça, mediante a fé, que essa salvação produz uma obediência, uma resposta de obediência. Então as pessoas vão olhar e elas vão ver o reino de Deus. A igreja é o reino visível. Se vê só divisão e guerras e pessoas insubmissas,
rebeldes. Então essa é a mensagem que nós transmitimos do reino. Que o reino de Deus é um reino totalmente dividido, de pessoas que não submetem. Enquanto isso, irmãos, como nós temos dito aqui, nós vemos uma lealdade absurda, às vezes, ao Estado e outras coisas, quando antes de ser um cidadão brasileiro, você é do reino de Deus. O reino de Deus, ele é maior na sua vida do que a sua cidadania terrena. Ele é uma realidade maior. Ele é invisível, mas ele é mais real para você do que as questões, as instituições visíveis desse mundo. Então, a igreja deve dar testemunho do Cristo invisível e da realidade que Ele agora reina, que Ele é Senhor dos senhores. Nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, Salvador e Senhor. Então, Ele nos salvou e agora o que é que vai ser manifesto? Que Ele é o Senhor. O que Ele ordena, o que Ele manda, nós fazemos. Então, muitas pessoas levantam várias bandeiras, nacionalismo, não, o Brasil, bandeira do Brasil, sou patriota. Você vê pessoas morrendo pelo nacionalismo, dedica tempo para discutir, horas falar sobre política. Várias bandeiras que estão aí, e que até tem o seu lugar. Eu acho que um bom cristão pode ser um patriota, sim. Você pode estar em alguma associação terrena, humana? Pode. Você gosta de leitura, você pode entrar num clube do livro, um clube da leitura, você pode se associar a associações, sociedades humanas, não tem problema se não tiver nada antibíblico ali. Eu não recomendo se for uma sociedade secreta, alguma coisa incompatível com a fé cristã. Mas, irmãos, nós vemos essas bandeiras sendo erguidas, e a bandeira do reino de Deus, de Cristo, né? Como aquela frase, o pessoal diz assim, né? Acho que foi Spurgeon, né, que disse que vocês levantam a bandeira do calvinismo. Ele disse, não, nós levantamos com Calvino a bandeira de Cristo. É isso que as pessoas não entendem, porque nós temos uma tradição doutrinária que nós nos embasamos. Então o pessoal acha que muita gente que não conhece a fé que a gente segue Calvino, é discípulo de Calvino. Não, nós somos cristãos, nós, antes de tudo, nós servimos ao Senhor, ao seu reino, e junto com Calvino, Lutero, Spurgeon e todos esses, nós levantamos a bandeira do reino de Cristo. Nós somos súditos de Cristo. Nossa lealdade é para com o reino de Cristo, em última instância. Nossa cidadania está no céu. A sua fidelidade número 1 é para Cristo. Não pode ter, até mesmo nós vimos aqui na pregação, até família não está na frente de Cristo. Jesus disse, quem vem a mim e não aborrecer pai, mãe, irmão e tal, porque não é que você não tenha que valorizar, cuidar dos seus, e a Bíblia manda cuidar dos nossos, né? Mas não pode estar na frente de Cristo, do reino de Deus. Cristo nos chama a sermos submissos aos magistrados terrenos, na terra, dando a César o que é de César, mas nunca dando a César as coisas que são de Deus. Então as pessoas têm pegado a honra, a glória, o poder, tudo que pertence ao reino de Deus, e estão dedicando tudo ao Estado, ao mundo, a César, a outras bandeiras. E quanto ao reino de Deus, nós vemos, né, que está, muitas vezes, a igreja está em ruínas espirituais, porque está aí, né, não há cuidado, não há ênfase, e muitas vezes estamos em cativeiro babilônico, e longe daquilo que seria o ideal. Então, nós, como cristãos, é que vamos ser essa manifestação visível. Então, Deus vai colocar pessoas próximas na sua vida, cada um de nós aqui. Pessoas que vão lhe procurar. Às vezes ele não vai procurar o pastor diretamente, ou o presbítero, ou o diácono. Então, você vai fazer, às vezes, representar o reino de Cristo ali. Você vai agir com compaixão, ser como Cristo. Manifestar que é um súdito de Cristo. Não é, porque é o pastor que tem que fazer, ou o presbítero, ou o diácono. Não. Também, né, aquilo que cabe aos oficiais, eles vão fazer. Mas o reino, irmãos, cada um de nós, todos nós somos súditos desse reino. E os nossos filhos também.
Seu filho é um súdito desse reino. Ele faz parte da igreja, ele testemunha de Cristo, ele serve a Cristo. Você ensina seu filho a submeter-se às ordenanças de Cristo, a adorar a Cristo. Então, isso é muito importante para nós. Então, nós somos cidadãos de dois reinos. Mas o reino verdadeiro e eterno, a qual servimos, é o de Cristo. Os reinos desse mundo são parasitas, são usurpadores. Estão negando a Deus, viram as costas para Deus. Quando o nosso rei voltar, então até mesmo essa lealdade parcial que nós temos aqui, não vai precisar mais, você não vai mais precisar pagar imposto de renda. Quando Jesus voltar, estiver no céu, você não vai mais ter que dever nada a César, ao Estado, você vai estar livre. Você vai ser um cidadão do reino. Ninguém vai mexer mais em você, na sua propriedade, na sua família, que vai ser a família de Deus, você vai ser da família de Deus, então você vai estar seguro. Então, Cristo é o nosso rei, o céu é a nossa cidadania. A igreja visível é a casa e a família de Deus. Então tem outros conceitos aí, não é só o edifício, não é a pedra, as pedras físicas, não é o prédio. Cada cristão é uma pedra, cada um de nós é uma pedra usada para construir essa cidade, cujo construtor e artífice é Deus. O fundamento, a pedra angular é Cristo. Há um fundamento apostólico. Não é só Pedro que é pedra, né? Cristo é a pedra angular, os apóstolos são pedras, mas cada um de nós é uma pedra desse edifício. A igreja é pedras vivas, então não é o local. Então nós nos reunimos aqui, estamos aqui congregados, nós formamos a igreja de Cristo aqui, mas a igreja é a casa de Deus. Deus habita no meio do seu povo, Deus habita em cada um de nós, e nós somos pedras vivas. E a última figura aqui nesse ponto, né, antes de ver alguma dúvida, perguntas e avançarmos, se bem que tem a questão da possibilidade ordinária de salvação, mas a última ilustração, metáfora, a igreja é família de Deus. Então, nem todo mundo é filho de Deus, apenas os nascidos de novo, apenas os regenerados são filhos de Deus, eles são adotados na família de Deus. Então, as pessoas ao redor aí acham que todos são filhos de Deus, e não é verdade. O homem caído, o não convertido, ele é filho do diabo, ele serve a Satanás, e nem todo mundo é nosso irmão em Cristo. É verdade, mas nós temos que encarar isso. Existe a igreja visível, a invisível, que quem conhece é Deus, mas a igreja é família de Deus, e nós temos irmãos na fé, e que são filhos do nosso Pai, né? E a igreja, então, nós entendemos que nem todos podem ser considerados filhos de Deus, e isso pode ser desagradável, mas é importante frisarmos isso, para que essas pessoas que entrem na igreja, porque, irmãos, esse trabalho da igreja, nós vamos falar aqui um pouco mais na frente, mas só para pincelar aqui antes, o culto é uma atividade para crente, em primeiro lugar, para regenerados, para os filhos de Deus. É uma atividade da igreja. Quer dizer que quem não tem visita? Não, a igreja está de porta aberta. Mas o culto é para Deus, não é para agradar o visitante. A família de Deus, os servos de Deus estão aqui adorando a Deus, pregando a sua palavra. O visitante, quando chega, ele vai ouvir a pregação e tal, ele vai ser confrontado. Então, mas eu vou falar um pouco mais disso mais na frente, depois aí se tiver alguma participação, porque está no outro ponto lá na frente. Mas nem todo mundo irmãos, a nossa fraternidade, ela é entre os convertidos, os que são membros da igreja visível. Mas, enfim, vamos deixar isso um pouco mais para frente, para a gente avançar aqui e concluir essa parte e ver se tem perguntas. Essa questão aí que a confissão de fé diz que fora da igreja não há possibilidade ordinária de salvação, Cipriano, um pai da igreja, dizia: extra ecclesia nullam salus, ou seja, fora da igreja não há salvação. Então, o que é que ele estava dizendo? Para ser salvo tem que estar dentro da igreja igual a arca de Noé.
Como é que a pessoa podia ser salva na época do dilúvio? Tinha que entrar na arca, né? Então ele dizia assim, para você ser salvo, tem que estar na igreja. E aí a Igreja Católica se apropriou dessa ideia, da Igreja Católica Romana, e ela trouxe isso, e não apenas a Igreja Católica, toda a tradição da Igreja trouxe essa ideia via catolicismo. Então essa ideia de que aí o que é que foi pregado? Fora da Igreja Católica Romana visível, a pessoa não poderia ser salva. Mas com a reforma houve uma modificação disso. Certo? A reforma, então, e aqui a confissão de fé diz que ela enfatizou a importância da igreja. O meio comum de alguém ser salvo é por meio da igreja, ela é incluída na igreja. Mas ele diz, fora da qual não há possibilidade ordinária. É possível extraordinariamente alguém ser salvo como o ladrão da cruz, fora da igreja. Então, para o católico, tem que ir para a igreja e ser parte da igreja católica. Então, eles vão dizer que o muçulmano, mesmo que ele não possa vir congregar na igreja católica, mas se ele tem desejo de ser católico, ele se torna um católico. Então, a igreja católica é que tem as chaves do reino, na visão deles. Então, a pessoa tem que ser católica, de qualquer maneira. Um muçulmano, um budista, qualquer pessoa que queira ser salvo, ele tem que fazer parte desse corpo que é a Igreja Católica, que exerce o poder das chaves. A posição da confissão difere de Cipriano e volta à posição de Agostinho, que a salvação é encontrada substancialmente, mas não exclusivamente na igreja. As pessoas podem chegar à salvação fora da igreja, mas isso não é comum, é incomum. Então a pessoa está lá lendo a Bíblia, no particular, e aí o Espírito Santo converte ela. Ela não estava no banco da igreja ouvindo a pregação. Mas o comum é a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, aprove Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Então o comum é que as pessoas vão ouvir a pregação, e para nós isso está associado a igreja, ela está associada à pregação, os ministros, etc. Então esse é o meio comum, certo? A maneira comum pelas quais as pessoas são salvas é através do ministério da Igreja de Jesus Cristo. Outro exemplo de salvação fora da igreja. Sproul cita aqui, há ministério, já você ouviu falar de ministério para-eclesiástico? Já ouviu falar? Ministérios para-eclesiásticos, e não são igreja. Por exemplo, ele cita aqui, até vocês vão saber, quem está aí antenado na internet vai lembrar outros, eu vou citar outros exemplos. Você já ouviu falar da Ligonier Ministries? Né? É de R.C. Sproul, né, que a gente está citando aqui. Ou, por exemplo, Jovens com a Missão, não é uma igreja, Jocum é uma instituição para-eclesiástica. Eles estão pregando o Evangelho? Estão. Pessoas podem ser convertidas por meio desse? Pode. A pessoa teve contato com aqueles cristãos que estão numa associação para-eclesiástica. A associação Billy Graham fazia cruzadas e tal. É uma igreja? Não. Era num culto ali? Não. Ia para o estádio, fazia uma cruzada e pessoas se convertiam ali. Mas, irmãos, a fé reformada, nós entendemos que, claro que Deus usa estratégias e há momentos na história da igreja que essas coisas são instrumentos de Deus. Mas nós não devemos ser incrédulos quanto aos meios ordinários, meios comuns de Deus. Deus usa a igreja, o método comum. Igreja planta igreja, igreja deve cumprir a tarefa da evangelização, igreja proclama o evangelho, e essas associações, grupos para-eclesiásticos, eles devem ser humildes, submissos, e eles são para apoiar a igreja. Ministério Fiel e outras associações, eles não podem tomar o lugar da igreja. E quando eles são fiéis, eles entendem isso. A ideia não é essa, fazer a função da igreja. Então, o cara que está lá na Jocum evangelizando, no ministério Ligonier, Fiel, ou se você se une a algum ministério para-eclesiástico, aí a pessoa se converteu, ele vai para onde? Para a igreja. Se esse ministério está agindo corretamente, ele vai enviar aquela pessoa para a igreja. Ele deveria fazer isso, porque
é a importância da igreja. Mas quer dizer que a pessoa só se converte dentro da igreja? Então Deus é soberano, a nossa fé reformada, ela crê que não, que é possível esses ministérios aí fazer isso. Irmãos, o tempo avançou, né? Vamos precisar encerrar. Eu iria até caminhar um pouco mais na questão das ordenanças, mas eu vou abrir para perguntas e aí interagir e fazer considerações finais. Diga lá, meu irmão, o diácono Raimundo. Pastor, o senhor falou na igreja invisível. Moisés foi o primeiro a se bater com Deus, e dali foi o início da igreja invisível, porque quando ele conversava com o pai dele, que esse Deus invisível, que ele não conhecia, tinha colocado ele em um trabalho de sair pelo meio do mundo. A igreja invisível, ela foi eleita antes da fundação do mundo, e depois da queda ali, Deus já tratou com Adão e Eva. Abel já adorava a Deus de maneira correta. Há uma linhagem santa de pessoas que eram eleitas, que Deus converteu elas, que chega até Moisés, que também era Então a igreja invisível, ela é os eleitos, ela consta dos eleitos de todos os tempos. Então antes de Moisés tinha eleito também, tinha igreja, tinha crentes. Agora é isso, a igreja estava ali. O povo no sentido de povo de Deus já haviam eleitos ali. É porque eu tinha aquela dúvida que veio de Sem, chegou a Noé, de Noé ele andou, chegou a Abraão, de Abraão foi chegando até chegar a Moisés. Agora em Moisés ficou muito mais visível, né? A igreja era milhares de pessoas. Se multiplicou o povo de Deus no Egito. Então, ali a associação, a assembleia, a igreja, a teocracia de Israel estava sendo formada e ficou evidente que ali era um povo de Deus, porque antes eram os patriarcas. A igreja era mais familiar, eram famílias que adoravam a Deus. Os patriarcas. Agora não, a igreja é um povo. Então essa ideia, ela surge ali visivelmente a partir de Moisés. Isso vai, embora Deus falou para Abraão, né, que de ti farei uma grande nação. O conceito ele já estava antes. Mas ali... Mais uma pergunta aqui, para ver o senhor. Às vezes porque nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Que nós já temos o Espírito Santo que habita entre nós. Sim. E a posição nossa, nós cristãos ou não cristãos, ele fica entre o Espírito Santo, Jesus e Deus. A posição que a gente fica aí, como filho, nós somos, Jesus, ele é nosso irmão ou nosso pai? Se Deus, nós sabemos que Deus é o nosso pai. Sim. Mas, nessa vinda de Jesus, nós ficamos naquele bypass, Jesus e Deus. Se nós não chegar a Jesus Cristo, nós não chegamos ao Pai. Sim, Jesus é filho de Deus de uma maneira única, como parte da Trindade. Há um sentido, essa filiação, ele é eternamente gerado do Pai, ele é da mesma natureza que o Pai, a questão da Trindade. Então, há um sentido eterno que ele é a segunda pessoa, chamada Deus ou Filho. Então, ele é Deus ou Filho. E nós somos filhos adotados, por causa da redenção. Há uma doutrina da adoção. Então nós somos incluídos na família de Deus. Então nós somos filhos, sim, adotados. E Jesus também é o Filho, né, na sua humanidade. Mas há um sentido aí na sua divindade, que ele é um filho no sentido único. Ele é unigênito do Pai. É no sentido único. E ele também foi declarado Filho de Deus com poder, na sua natureza humana. Mas nós somos filhos nesse sentido aí, humano. A igreja é uma família. Deus tem uma família de eleitos, de adotados, e nós somos filhos adotivos. Então, nós não entramos na relação trinitária, né? Nós continuamos como criaturas, como filhos nesse sentido adotivo. Então, nós vamos ser elevados, glorificados, feitos à semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus, e vamos ser glorificados.
vamos chegar o mais próximo de Deus possível, mas sem nos divinizar. Nós não vamos ser feitos deuses, nós vamos continuar como criaturas, mas glorificadas e membros da família de Deus. Então, mas exatamente como é que vai ser essa relação, a gente não tem a plena profundidade disso, mas Jesus é filho no sentido único. Então, ele em certo sentido é nosso Deus e como membro da Trindade, ele é o nosso Deus e Pai. Nós somos gerados por Cristo. Ele nos gerou espiritualmente. Então, ele é nosso Pai. Quando Deus criou, ele diz, o Verbo criou, né? Então, ele é o nosso Criador, ele é o nosso Pai nesse sentido. Ele é o nosso Pai, nosso Criador. Nós somos feitos pelo seu poder, pela palavra do seu poder. Então, nós somos criaturas dele. Ele é o Criador, ele é o Senhor, e ao mesmo tempo a gente vai entrar numa relação familiar. Então, essa é uma coisa misteriosa, esse é um mistério, são coisas profundas, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, a gente tem que ter cuidado só para a gente não achar que vai ser divino, né? Ser Deus. Nós vamos continuar sendo seres humanos, né? Mas uma relação muito próxima, de família, de filho, mas continuando, né, Deus continua sendo nosso Deus e Pai, sim. Cristo é nosso Criador, nesse sentido é nosso Pai. Eu posso fazer uma outra pergunta? Sim. Nós vem da Igreja Universal, Igreja Mista, e Constantino, ele entrou nesse detalhe de tirar da nossa Igreja católica, apostólica, e que ele perseguia a gente. Sim. Ele perseguia. E para ele tirar a perseguição que o católico, apostólico crescia, ele fez o quê? Juntou tudo a igreja só. E nós se tornamos católico, apostólico, aqueles que faziam escondido. Mas para a vontade de Constantino, todo mundo passou a ser católico, apostólico, romano. E entrou naquele lado do erro. E nós passamos a sofrer por isso. Isso, a Igreja Católica, ela, por muito tempo, ela foi a manifestação visível do reino. Deus usou esse movimento do Império Romano se tornar cristão. Isso foi um instrumento ali naquele momento. A igreja ela não é perfeita na terra, a igreja visível, então entrou também as corrupções, as tradições, as impurezas. Isso foi crescendo no decorrer do processo histórico, até chegar ao período da Reforma, que estava absurdo os erros. Mas os mosteiros, ali antes da Reforma, a igreja, o próprio romanismo, ele foi a manifestação visível desse reino de Cristo. Deus salvou pessoas ali, naquele contexto, pais da igreja, santos, pessoas que se converteram ali naquela situação. Mas a igreja se afastou tanto das Escrituras, de Cristo, né? A questão das instituições, do papado, que usurpou a posição de Cristo, que para nós hoje ela deixou de ser uma igreja de Cristo genuína, né? E por isso que nós não reconhecemos a igreja romana. Ela também nos excomungou, viu? Não é só a gente. Então a igreja no Concílio de Trento, ela nos excomungou. No Concílio do Vaticano II, que foi aí em 1960, trataram do ecumenismo. Agora vamos chamar os protestantes de irmãos distantes, irmãos desviados, mas são irmãos, porque eles nos excomungaram lá atrás. Nós também não perdemos nada, entendemos que a igreja visível não é mais a igreja católica romana, e aí teve essa fragmentação com a reforma de várias instituições aí. É por isso que a nossa confissão de fé vai dizer que existem igrejas mais puras e menos puras. Mas essas igrejas no passado que foram unidas ao Estado, Deus é soberano, Ele usou essas circunstâncias aí, e tinham pessoas salvas, eleitos ali dentro da igreja naquela ocasião, porque a reforma veio depois. Então, sempre Deus tem os seus, né? Em todas as épocas. Então Deus tinha os seus ali, nós não negamos isso, em meio a toda aquela tradição, aqueles erros que estavam ali. Irmãos, o tempo acabou, né? Nós vamos precisar encerrar para a gente também ter outras atividades que teremos aqui na sequência. Nós não temos pressa,
certo? Tem muita coisa, o capítulo da igreja, nós precisamos tratar dessa questão da igreja. Muitos problemas que tem dessas divisões que não glorificam a Deus são conceitos errados de igreja, certo? Conceitos errados. Eu só quero enfatizar para concluir, que eu quero falar agora e falar de novo na próximo estudo, que Sproul ele cita um movimento americano que aconteceu na igreja lá, chamado de sensíveis aos buscadores, né? É uma palavra em inglês, seeker sensitive, aqueles que buscam a Deus para adorar. E aí esse movimento, para alcançar os perdidos, foi o que ele fez. Não, nosso culto vai ser no meio da semana, o culto dos crentes. O culto do domingo, no dia do Senhor, é para os incrédulos. Então vamos mudar o púlpito, porque isso aqui é muito opressivo. Esse negócio de um púlpito assim, de madeira. Vamos colocar uma coisa mais informal, um púlpito portátil, um ambiente mais agradável, para que o pessoal que chegue para visitar a igreja, que estão buscando a Deus, se sintam bem. O foco é o visitante, porque nós temos zelo, amor pelos perdidos. Porém, irmãos, o culto, ele é uma atividade dos crentes, ele é para a glória de Deus. E, na verdade, ninguém busca a Deus. Não existe buscadores de Deus. Se ele já está buscando, é porque o Espírito está tocando nele para ele vir. Mas enquanto ele não é convertido, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É um cadáver ambulante. Na providência de Deus, ele veio, entrou aí. Mas a adoração, ela é para Deus. Ninguém busca a Deus no seu estado natural, certo? Por natureza. Então, claro que as portas da igreja, elas devem estar abertas, mas o culto é uma atividade eminentemente para cristãos, para o crescimento do crente, certo? O culto é uma atividade para cristãos. E, claro, na pregação o evangelho é pregado, e essas pessoas que vêm, elas vão ouvir o evangelho, e nós devemos então entender isso, né? Falando dos meios de graça aí da igreja, mas já é uma coisa da próxima aula. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque muitas vezes nós estamos divididos, porque as pessoas não entendem o que é a igreja, o que é que nós estamos fazendo aqui. E aí, porque nós não fazemos coisas nesse sentido, para agradar o visitante e tal, e aí a igreja, o pessoal acha que a gente não está evangelizando, e a igreja está amarrada. Não, irmãos, a igreja, nós é que não podemos amarrar a atividade espiritual da igreja, a nossa edificação, para dar essa atenção e agradar. Não, a gente quer que essas pessoas sejam salvas, mas elas têm que ouvir o evangelho. Então nós precisamos parar as nossas atividades normais de pregação, de ensino, porque tem pessoas precisando ouvir isso. Eu converso com pessoas, sou procurado por pessoas que estão no catolicismo, que estão em dúvidas sobre a igreja. Dentro da própria igreja, como pastor, vejo que há pessoas, irmãos nossos, que estão em dúvidas, que não entendem, que às vezes estão se debatendo com relação à igreja, porque não entendem essa instituição, a sua espiritualidade, o seu propósito, e por que estamos aqui, como reino. Então, nós precisamos aprender, estudar, considerar sobre a igreja, para que a gente tenha mais unidade baseado nessas verdades. E que a gente possa trabalhar, né, com tranquilidade, e até mesmo, na maneira correta, alcançar os perdidos e pregar, e poder ser uma instituição divina, útil nas mãos de Deus para a conversão dos incrédulos. Ok, vamos orar então? Oremos ao nosso Deus. Senhor, eis-nos aqui, te agradecemos por esse momento de adoração, te agradecemos por essa igreja, por cada irmão, cada um daqueles que tem vindo a esta casa do Senhor, o teu reino aqui neste lugar, tua família que se reúne aqui, e que tem, ó Deus, crido no Senhor, se arrependido dos seus pecados, se unido à igreja. Aqueles que ainda não creram, ó Deus, que eles venham ter oportunidade de crer, ouvir o evangelho, ser exortados, confrontados. Sustenta a tua igreja, ó Pai. E venha o teu reino sobre nós, perdoa os nossos pecados, dá-nos a tua bênção, dá-nos um dia de paz, fala aos nossos corações,
e nos dá unidade, ó Deus, em volta, em torno da verdade, da Tua palavra, nos dá a entender que somos igreja do Senhor, família de Deus, e que o nosso propósito maior é a Tua glória, o Teu louvor. Assim oramos, pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vai ter um momento? Não vai ser de manhã, não? Pronto. Então, à noite vamos ter um café e também a homenagem, então, será feita no momento da noite. Então, o culto é às 18 horas, lembrando, irmãos, que hoje nós teremos o sacramento da mesa do Senhor, segundo domingo do mês. Então, estejamos em adoração durante todo o dia, agradecendo a Deus pelas famílias da igreja, por cada irmão, aqueles que Deus tem dado anos de vida, as irmãs aí que Deus tem dado a vocação da maternidade, e principalmente, né, lembrando que esse é o dia do Senhor em primeiro lugar, e nele nós temos as bênçãos, né, da família e de tudo mais que o Senhor nos dá, ok? Vamos em paz, até logo mais à noite, se Deus, o Senhor, nos permitir. Amém.